Agora na Princesa FM, Pegou na Veia. Pegou na Veia. Saúde, qualidade de vida e bem-estar. No ar, Pegou na Veia. Gente, bom dia, que alegria poder estar com vocês aqui mais uma vez nesta segunda-feira. O nosso programa Pegou na Veia está entrando no ar para vocês, 7 horas da manhã, bem cedinho, já para começar o seu dia, falando sobre saúde, falando sobre bem-estar e coisas boas aí para você já começar o dia e a semana muito bem. E olha só, gente, o tema de hoje vai segurar bastante aí a sua atenção, é muito importante e eu já quero pedir aí que você fique com a gente. Muito obrigada já a você que está nos acompanhando através do nosso bom e velho rádio, também através dos canais da TCM, canal 16.7 e canal 18, aqui nos acompanha no nosso site, no nosso aplicativo e também no nosso canal no YouTube, TV Princesa 90 FM. Eu sou Niele Silva, comandando aqui o programa Pegou na Veia, ao lado do Dr. Clark Vieira, que já está aqui comigo na bancada, dividindo aqui o espaço. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, cheguei cedo hoje, hein? Foi, hoje ele tá um bom menino. Caí da rede, tô por aqui. Pois é, e dando bom dia para você que está nos ouvindo nesse momento, muito feliz, começarmos mais uma semana, mais um mês, né, Niele? Isso. Graças a Deus. Amém. Foi aniversário do Pegou na Veia, a gente nem cortou o bolo ainda. Oh, e Jesus. já estamos iniciando o mês de agosto, um mês maravilhoso. Acreditamos que, em nome de Jesus, vai ser um mês muito positivo e de muita informação também para a gente trazer aqui no Pegou na Veia. E hoje vamos falar sobre que tema, Niele? Isso, hoje, gente, o tema são remédios para varizes mais usados na prática clínica. E o Dr. Clark vai trazer agora todas essas informações, não é isso, doutor? Exatamente. Então, muita gente, ela vem ao consultório, Niele, buscando remédios para a circulação. Isso é muito frequente, as pessoas têm sintomas de varizes, né? Dor, peso, cansaço, e também tem as veias que esteticamente chamam a atenção, né? E claro que são também indutoras de muitos problemas quando não tratadas, né? Nós sabemos já que varizes não tratadas podem gerar ferimentos, podem aumentar a chance de tromboses, pode também gerar condições como a erisipela. Então é importante tratar a circulação assim que a gente entende que está acontecendo algum problema. E aí os remédios vão ser sim um grande recurso. É claro que esses remédios muitas vezes eles não podem ser tomados de forma isolada, né? Um medicamento que vai resolver tudo. Não acreditamos assim. Acreditamos que os remédios são sim importantes, eles têm uma contribuição grande a dar, mas eles precisam de todo um planejamento junto com outras ferramentas que podem ser clínicas ou cirúrgicas no tratamento das varizes, para que a gente consiga resolver o problema, resolver a doença. Então, dito isso, a gente separou aqui, Niele, você que vai para o vascular, às vezes quem nunca foi para o vascular, mas foi para a unidade básica de saúde, e o médico ele identificou que a pessoa tem varizes e já prescreveu um medicamento para circulação. E aí você que está me ouvindo agora pode ter algumas informações sobre os principais tipos de remédio que a gente usa na prática clínica para tratar de circulação. E o primeiro remédio que nós temos hoje, Niele, é qual mesmo que a gente separou? Então, é o diosmina mais hesperidina. Falei certo? Quase. Quase? Diosmina mais hesperidina. Gente, é porque o linguajar aí dos médicos realmente... É terrível, é terrível. É sofrido. Só Jesus na causa. Então, assim, a diosmina mais hesperidina, Niele, ela é um medicamento muito frequente na prática clínica do vascular. Praticamente, ele é um dos mais prescritos, talvez aí 70% da prescrição de cirurgia vascular em termos de varizes seja essa associação da diosmina com a hesperidina. Então, lembrar que são medicamentos flebotônicos e linfocinéticos. Como é que isso aí vai ajudar a gente? Como é que as varizes elas se comportam na prática? O sangue fica lá embaixo, não consegue subir, né, para subir de volta para o coração, né, vencendo a gravidade. Então, quando você toma a diosmina com hesperidina, o efeito esperado biologicamente é um efeito flebotônico e linfocinético. Quer dizer que vai acontecer, que vai estimular
a musculatura das veias a ficar fazendo um movimento de ordenha. Elas vão começando a se balançar as veias por dentro. Algumas pessoas até sentem um pouquinho assim desse bater, e esse batimento vai gerar o impulsionamento desse sangue para cima. Do sangue, né, no caso do flebotônico, é para as veias, e o linfocinético é para os vasos linfáticos, que também participam disso e vão conseguir drenar melhor esse sangue que fica preso lá embaixo. Então, é usado o Daflon, é um medicamento, a marca, né? Pode ser Daflon, pode ser Flebon, pode ser Daflon, pode ser Flavenos, pode ser Diosmin, que são marcas também comerciais. A gente não tem conflito de interesse com nenhuma delas, mas às vezes a pessoa conhece mais pela marca, né? Igual a Gillette, você conhece mais do que chamar uma lâmina de barbear, chama Gillette, chama Bombril. Então eu falo o nome comercial para você ter uma referência também, mas a droga é essa, e ela é usada principalmente nas fases iniciais da doença. Então no CEAP C1 até C4 é uma droga muito boa. Lembrar que C1 a C4, a gente já falou sobre classificação CEAP, mas se você está caindo de paraquedas aqui, C1 são os vasinhos, C2 é as veias grossas sem inchaço, C3 é a veia grossa com inchaço, e C4 é quando tem alterações de cor, alterações de pele dermatológicas como hipercromia, mancha escura. Então são muito usados para essa situação, a diosmina com hesperidina, né? Mas podem ser usados também para situações mais avançadas como as feridas. Não cicatriza a ferida, né? Sozinho, a ferida é uma coisa bem mais complexa, mas é usado também de forma adjuvante a outras medidas, aos curativos, a alguma instrumentação diretamente sobre a ferida, debridamentos que possam ser precisos. Mas é uma excelente droga, eu prescrevo demais e os resultados de fato são muito bons clinicamente. Felizmente não tem muitos efeitos colaterais. Às vezes os pacientes reclamam um pouco do comprimido, que é um comprimido mais graúdo. Quando vai tomar, se incomoda porque é muito grande. É parecido com a metformina dessa maior, né? Quem é diabético sabe o que eu estou falando, é difícil de deglutir um pouquinho esses comprimidos. Mas, tirando isso, é um remédio muito bom e que foi um grande avanço dentro da cirurgia vascular no tratamento de varizes. Certo, gente. Às 7h07, nós estamos no ar aqui na Princesa FM com o programa Pegou na Veia. Programa esse que é uma realização da Clínica Sarami Saúde Integrada. Vamos ver se a Aniele agora vai acertar. Nós vamos agora falar sobre o dobesilato de cálcio. Uau! Acertei? Com certeza. Oh, coisa boa. É aquele negócio, tirei 10, tirou. Oh, coisa boa. Vou começar a segunda-feira assim. Desse jeito. Então, assim, dobesilato também é um medicamento muito prescrito pelos vasculares, um pouquinho menos que eu observo, mas ainda assim é um grande aliado no arsenal de tratamento das varizes. O dobesilato de cálcio também é um flebotônico, linfocinético, só que ele tem uma diferença com relação ao Daflon. Ele atua muito na microcirculação. Enquanto o Daflon, no caso a diosmina com hesperidina, ela atua muito na circulação maior, na macrocirculação, o dobesilato ele atua mais na microcirculação, na circulação menor. E o que é que isso gera de impacto, diferença? Ele é muito bom para combater sintomas de inchaço. Então, o Daflon, a diosmina com hesperidina que eu digo, ele é um bom geralzão, ele faz de tudo um pouco. Mas o dobesilato de cálcio, o Dobevem, como é conhecido também, ele é muito bom para a situação em que há inchaço. Ele é especialista em inchaço, o Dobevem. Então você toma, rapaz, a queixa do paciente tem dor, tem não sei o que, mas ele se queixa muito de inchaço. Então o médico ele tem uma inclinaçãozinha, né, de prescrever mais o dobesilato, porque ele vai dar uma resposta melhor para esse quadro de edema. É um edema que normalmente dá no final do dia, né? Começa o dia com a perna sequinha, vai trabalhando e aí ficando em pé ou sentado demais, a pessoa vai desenvolvendo esse edema, e aí com o dobesilato uma melhora na microcirculação vai fazendo com que esse inchaço não consiga ficar retido, e aí o paciente melhora. Ele é usado também para as fases mais iniciais, né? Até edema. Quando já parte para a ferida,
Isso daí vale para todos. A maioria dos medicamentos, eles são usados para as fases mais leves e intermediárias, né? Quando começa a doença grave, avançada, os remédios, em geral, eles não respondem tão bem, porque já é uma perturbação muito grande na circulação e aí precisa de outros recursos que não apenas a medicação. Certo, doutor. E tô vendo aqui, tem uma outra medicação, vamos lá, é o Pinus Pinaster. Pois é isso mesmo? É isso mesmo. Olha, Juninho, eu tô melhorando. A doutora Aniele. Pois é, esse daí é o Flebon, é também conhecido como Flebon, né, no comercial aí. É um medicamento natural, vem de casca de árvore, casca de pinheiros, por isso chama Pinus, né? Então esse Pinus é o Pycnogenol, que também é chamado no meio médico. É um medicamento que é usado para muitas coisas, esse tal desse Flebon, que é o Pycnogenol. Principal função dele são 3. Ele atua na circulação, sim, melhora a circulação, a microcirculação também, parecido com o Dobeven, o Dobezilato. Só que ele tem uma vantagem nele, que o Pycnogenol, o Flebon, ele atua muito bem em manchas. Então tem pacientes que a queixa principal deles são as varizes, mas é quando já tem manchas. Poxa, doutor, a minha perna está toda manchada. Que prejudica a estética, né, doutor? Prejudica, gera muito impactos importantes na qualidade de vida, no emocional do paciente. Exato. Então, minha perna está toda manchada, doutor. Olha, aqui as varizes, estou com dermatite ocre, estou aqui com a perna toda cheia de bolinha marrom. Não estou feliz com isso. E aí o médico, é claro, ele vai precisar lançar a mão de vários recursos, vai precisar fazer algum tratamento para a pele também. Mas esse é um excelente momento de prescrever o Pycnogenol, porque ele vai ajudando a clarear, tirar aquele depósito de ferro, né, a hemosiderina, que fica na pele impregnada, e aí ele vai junto com o tratamento das veias. Você tem que se proteger do sol também, para não estar fixando essas manchas com a insolação. Então tudo isso vai ser importante no tratamento da doença mais avançada, um pouquinho, né? Já seria um C4, a hipercromia, e aí o Flebon, o Pycnogenol, cairia como uma luva nessa situação. Que as fotos de Isa. Vamos lá, Isa. Aê. Ótimo, perfeito então. Pois é. Então o Pycnogenol a gente vai usar assim. Perceba, a diosmina com hesperidina é o geralzão, bom para tudo, pau para toda a obra, mas que não é específico para uma área em específico, né? Ela é bem generalista. Temos o Dobezilato de cálcio, que é muito bom para situações como o inchaço. Temos o Pycnogenol, que a especialidade já é o quê? Mancha. Até alguns dermatos usam para melasma, sabe, Niele? Sim. Melasma, aquelas manchas escurecidas na face, dá muito em mulheres que passaram por gravidezes. Então, existem também outras situações que a gente usa também, porque tem se mostrado um excelente medicamento para combater radicais livres e essa medicina da longevidade também. Então, o Pycnogenol, o Flebon, é um remédio muito positivo nesse aspecto, que é, além de cuidar da circulação, ainda dá uma clareada nas pernas. É claro que associado a outras coisas também. Exato. 7h13 para você não perder a sua hora. A gente continua aqui falando sobre esses remédios, né, mais utilizados aí na parte clínica, né, para varizes. E aí nós vamos agora para a Minaftona. A Minaftona, é isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. A Minaftona, ela é a Capilarema, né? É o nome comercial. Tem outros também, essa é a mais conhecida. E aí, qual é a grande ideia do Capilarema, da Minaftona? É você usar em quem tem varizes, mas não apenas isso. Em quem tem varizes que se rompem facilmente. Então, por exemplo, tem muita gente, Niele, você pode estar me ouvindo aqui agora, com certeza você conhece alguém que fica aparecendo roncha nas pernas e nos braços o tempo todo. Já viu essas pessoas? Fica cheio de roncha, assim como suas pancadas. Eu já vi. Nos já braços, vi, nas pernas. Rapaz, levou uma paulada? Foi? Não levei nada não. Pois é, as veias se rompem e ficam hematomas, fica um sangue coletado na gordura.
E tudo isso é por conta da fragilidade capilar. É muito comum no idoso. Você que está me ouvindo agora, que tem pai e mãe idoso, você vai ver que eles, com o menor toque, às vezes você vai pegar no braço para trazer ele assim para um canto, já é o suficiente, aquele aperto para romper os vasos e formar aqueles hematomas. Às vezes demoram para serem reabsorvidos, a pessoa fica passando Heparil, compressa e o bicho demora. Nessas situações é muito bom usar a amnaftona, usar o capilarema. É uma indicação clássica. Então, paciente que tem varizes e que tem esses hematomas frequentes, é uma boa indicação. Não apenas isso, né? É bom também associar a vitamina C, faz muito bem para essa situação, porque ajuda a produzir colágeno, né? A vitamina C, ela é um precursor na síntese de colágeno, né? A conversão da hidroxiprolina em prolina, que vai ser um dos precursores do colágeno. Então, suplementar a vitamina C, a amnaftona, que é o capilarema, também faz muito bem. Claro que tem que ser investigadas outras causas, distúrbios de coagulação, às vezes o paciente toma AS infantil também, remédios para afinar o sangue, que também aumentam a chance de acontecer esses hematomas, mas é de fato muito positivo o uso do capilarema nessas situações clínicas em especial. E Eli, como é que estamos aí de like? O pessoal está interagindo, estão gostando aí? Exatamente, estão gostando sim. Olha só, Adriana Kaline, bom dia, uma semana abençoada para todos nós. Amém, Adriana. Que Deus abençoe sua semana também. A Alderleia Cunha, bom dia. Gunha Souza, bom dia, Niele Silva, bom dia, Dr. Clark. Estou em São Paulo, um abençoado dia para vocês, para você também. Maria Fernandes, bom dia a vocês da bancada. Programa top demais, sempre abordando temas relevantes que ajudam a esclarecer muitas dúvidas, informações valiosas. Muito obrigada, Maria, pela sua interação com a gente. José Adalwilton está no bairro Vertentes com a gente também. Jorge Ivan, bom dia, Niele, bom dia, Dr. Clark. Deusa Jaqueline, bom dia. À noite, a Deusa colocou, à noite eu sinto muito cansaço nas pernas e aí minhas filhas têm que fazer massagem para aliviar, para melhorar. É muito frequente. É verdade. Também a Umbelina Maria, bom dia. Já tomei todos os remédios citados quando tive trombose e trombofinite, eu não sei se a palavra é essa. Tromboflebite. Pronto, isso mesmo. Ok, Maria Íria, estou ouvindo aqui no Palheiros 4. A Maria Íris, no Palheiros 4, e seu esposo Gilvan também, muito obrigada pela sintonia. Vera Lúcia também está com a gente. Lá no... deixa eu ver aqui... Umbelina, Vera Lúcia, todo mundo sintonizado aqui com a gente. Pessoal, as pessoas, algumas ouvindo direto no rádio e outras conseguem interagir com a gente aqui através do nosso canal no YouTube, que é TV Princesa 90 FM. Realmente, gente, o tema tá muito bacana hoje. E aí nós já falamos sobre vários assuntos, vários remédios aqui, né, que são prescritos, mas como escolher, Dr. Clark, o remédio certo? É claro que a gente não recomenda que o paciente faça uso dos medicamentos sem passar por um médico, né? Naturalmente não é essa a ideia por trás desse episódio. A ideia é familiarizar você um pouquinho, porque às vezes no consultório o médico está muita coisa, eles conversam sobre muitas coisas e às vezes não explicam tanto assim por que aquele remédio foi escolhido, né? E aí a ideia é te familiarizar um pouquinho com essas medicações. E aí, para a gente escolher, o médico ele vai ter que ver qual é a sua queixa principal. Eu sei que tem gente que chega no consultório e ela aponta muitas queixas, né? São chamados de pacientes, a medicina chama assim, pacientes poliqueixosos. São pacientes que apresentam várias queixas. Ela diz, doutor, eu tenho uma dor de cabeça, mas eu também tenho uma dor de barriga, mais dói meu joelho, mais dói meu coração dói, eu me sinto sem sono. Eles têm muitas queixas. Então, eu recomendo que o quê? Que você, quando for para o médico, tente identificar qual é a queixa que está lhe incomodando mais. E aí, essa queixa, ela vai ser chamada pelo médico de queixa principal, QP. Ele tem um quadrozinho lá que ele bota lá no prontuário dele, que é QP, queixa principal. Aí o paciente diz, doutor, eu tenho veias, varizes, mas eu me incomodo muito desse inchaço que eu tenho na perna. Doutor, eu tenho varizes, mas eu me incomodo muito porque estou com a perna manchada. Já tem alguns meses, alguns anos que ela está manchada e eu gostaria de tratar isso. Então o médico ele vai dizer varizes, mas a queixa principal é mancha, é inchaço.
A queixa principal é que estão se rompendo vasos e formando hematomas. Então, isso vai nortear demais ele na hora de prescrever. Porque, como nós falamos, cada medicamento aqui, todos servem para varizes, todos são para circulação. Entretanto, existem especialidades dentro de cada um que vai direcionar de acordo com a situação para um medicamento ou para outro. Então, vale a pena a gente fazer essa distinção para que a escolha fique mais racional, né? A gente, se o médico, às vezes, quando tem muita coisa, ele normalmente prescreve a diosmina com a hesperidina, porque ele é um bom generalista. Ele serve para mancha, serve para inchaço, serve para vasinho que quebra, né, que faz hematoma, sendo que ele não, mesmo que ele seja generalista, ele não atua profundamente em todos. Ele atua um pouco mais superficial, porque ele é generalista. É igual um clínico. O clínico, ele não manja de tudo. Ele não é para saber de tudo, de infarto, de AVC, de cardiologia. Ele manja de tudo, mas ele não é especialista nesses temas, entende? Ele trata bem, ele conduz, ele resolve, mas quando é uma coisa assim muito acima do normal, então ele precisa de ajuda do especialista. E aí, nesse caso, esses outros, ou em associação a esse primeiro, ou isoladamente, o médico ele passa mais de um remédio para circulação. Passa a diosmina com hesperidina e depois passa um capilarema, passa um dobesilato, passa um flebon. Vai depender muito da queixa do paciente. Quando ele tem doença avançada, aí sim a gente gosta de prescrever mais de um, porque é uma doença que exige um pouquinho mais de tratamento, um pouquinho mais de medidas para conter o avanço da doença. Verdade, doutor. Já quase chegando aqui no finalzinho do programa, mas realmente uma aula aqui de ciências, até eu aprendi a falar palavras diferentes. Tá vendo só? E aí, gente, realmente eu quero deixar esse espaço para o senhor poder deixar o seu recado, doutor Clark, para essas pessoas que realmente estão nos ouvindo, que estão passando por essa situação, que elas não fiquem acomodadas, né? Não se acomodem, que realmente procure um médico, procure realmente o angiologista para poder cuidar direitinho, porque qualquer tipo de doença, independente de qual seja, a gente não pode guardar, né, doutor? É verdade. E eu diria que a mensagem central desse episódio, Nelly, é que os tratamentos para varizes, eles são hoje em dia muito eficientes. Sim. Os remédios são muito bons. Existem hoje ferramentas valiosíssimas que no passado não dispunhamos. E aí agora, com o advento da medicina mais moderna, as atualizações que a gente tem tido todos os dias, novidades importantes, isso é algo muito positivo para quem tem essa doença, mas não substitui a necessidade da gente cuidar da coisa básica. Então lembre-se sempre do básico. Não adianta você fazer um bolo de casamento, não adianta você fazer sushi, não adianta você fazer uma comida ultra mega gourmet e você esquecer da base, assim, de usar os alimentos certos, de fazer o feijão com arroz bem feito, porque isso aí é que vai segurar você. E o que é que vai segurar você? Uma dieta adequada. Em tempos de morango do amor, falar de dieta adequada é um desafio, porque hoje a gente é ansioso demais. Fica no celular, no Instagram, aí vê lá no Facebook. Meu Deus, morango do amor, tenho que provar, esse negócio é bom demais. Todo mundo já provou e eu ainda não. Meu Deus, pois é. Aí assim, fica todo mundo nessa ansiedade de comer coisas que a gente é convencido pela mídia a comer e a gente termina se prejudicando porque a gente vai na onda da galera e deixa de fazer o que precisa. Comendo salsicha, comendo morango do amor. No final das contas, se a gente pudesse enxergar o nosso corpo, do que é que ele está sendo feito, a composição dele, se cada comida que a gente comesse virasse um pedaço do nosso corpo, Juninha, de fato vira. Mas se nós pudéssemos visualizar isso, a gente ia ver um bocado de homem em formato de salsicha, um bocado de gente em formato de doce, entendeu? E essas pessoas, coitadas, não devem aguentar as intempéries da vida como uma pessoa que consome alimentos naturais, vegetais, que se hidrata bem, bebe água bem, que se exercita, desenvolve músculos, musculatura, protege suas articulações, para não chegar aos 30, 40, 50, com dores articulares, com a coluna que não aguenta mais, tem que botar outra coluna de tanta dor,
com uma saúde frágil, sendo um idoso frágil que vai viver dependendo dos outros, sabe? Você não quer dar trabalho a ninguém? Pois faça a sua parte, alimente-se bem, coma adequadamente, durma o suficiente, tenha uma qualidade de sono, já falamos sobre isso, vamos falar muito mais ainda, se Deus quiser, muita coisa boa. Vamos falar sobre exercícios físicos específicos para doença vascular, muita coisa que a gente quer trazer aqui para você, mas eu preciso que você, meu amigo e minha amiga, faça a sua parte. Cuide da sua saúde, cuide da sua vida, do seu emocional. Não permita que essa semana acabe mais uma vez e você não tenha feito o que você precisa fazer. Seja uma decisão que você vai tomar ou seja simplesmente você cuidar de si mesmo, trabalhar e fazer realmente acontecer, tirar as coisas do papel, parar de achar esse programa coisa bonita e colocar ele em prática, porque a intenção nossa é essa. Não adianta ficar dando like, batendo palma se você não está fazendo a sua parte. Esse programa existe, eu saio de casa cedo para poder falar para você aqui, para você se cuidar. Crie vergonha na cara e vá se exercitar e coma direito. Senão você vai virar paciente meu. Mas se não, assim, tiver jeito, se mesmo fazendo isso você tiver, eu, independente de você ter cuidado ou não, eu vou cuidar de você, mas eu preciso que você tenha também essa decisão, porque aí a gente vai lutar juntos pela doença, contra a doença, né? Num time só, tá bom? Exatamente. Coração, doutor. te falo isso. É isso mesmo. Gente, a Clínica Sarme, você encontra o Dr. Clark Vieira na Clínica Sarme, que fica no centro da cidade, na Rua São João, número 100, ao lado do Rebouças Supermercados, então não tem erro. Agradecer demais a você que ficou com a gente até agora no programa Pegou na Veia. Lembrando que você pode rever o nosso programa no canal no YouTube TV Princesa 90 FM. Beijo pra todos vocês, Deus abençoe, abençoada semana. Segunda-feira a gente volta. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Pegou na Veia. Pegou na Veia.